on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Salve! Jean na voz aí, ó. JGM Podcast Mindset. Vamos apresentar a galera aí, ó. Jean, Gabriel e Super Mouse. Super Mouse aí, ó, parceirão aí das batalhas aí do hip hop, né? Do break, do power move. E o cara tá na correria aí tem um tempão e a gente trouxe ele hoje aí pra poder falar um pouquinho aí. E manda um salve aí pra galera aí, Anderson. Fala aí com a galera aí. Um salve pra todo mundo, uma boa noite. E vamos falar de hip hop, break, cultura, tudo mais. Isso aí, ó. O cara já tá engajado no negócio já, tá? É. Ô, Anderson, vamos começar. É o seguinte.
o breakdance, ele tá incluso, né, na cultura em diversas formas, né? Nas escolas hoje em dia, também agora adentrou até na Olimpíada, né? Não sei se você tá acompanhando as Olimpíadas aí, acompanhou as Olimpíadas. E o break, principalmente pra mim, tem um peso muito grande, né, velho? Ele me tirou de situações, né? Lugares que eu vou te falar, se eu tivesse até hoje, às vezes nem tava aqui mais. Então, pra mim tem um peso muito importante, né? Acho que foi um dos motivos também de quando ser um dos primeiros da gente ter traga aqui no nosso podcast, né? A gente trocar uma ideia pra você falar suas experiências também e você contar a sua vida aí pros caras aí, né? Fala pra mim, Anderson, qual que é o peso do break, do hip hop na sua vida? Por que que você entrou nessa área? O que que te fez olhar esse ângulo aí e querer investir nesse? Então, eu conheci o break, o hip hop, a cultura, né, hip hop, em meados de 93 para 94, né? Para mim foi praticamente um resgate. Por quê? Tem ser humano de tudo quanto é jeito, né? Tem uns que tem vício, outros fazem coisas erradas, né? Eu era mais assim uma pessoa, quando era novo, agressiva. Isso. Então, isso me resgatou da rua e me tirou, porque eu poderia ter vários problemas depois que eu fiquei de maior. E foi mais ou menos nessa época, de 93 para 94, quando eu conheci o break, através do Rhymes, né? Que é o Rogério. Ele é MC, mas ele dançava break já, né? Na época. Fazia letra de música, né? E a gente treinava só os sábados e domingo, né? E ele até comentou comigo assim: usa essa força que você tem, essa raiva, porque eu fazia arte marcial, em prol de fazer movimentos, né? E até na época que eu conheci ele fez uma apresentação na sala e eu fiquei muito admirado. Ele girou de cabeça, né? E fez um salto para frente. Aí eu falei para mim mesmo, dentro da sala, eu falei assim: eu vou parar com luta, porque tava dando muita briga, né? Na rua. Muito estresse. Briga, ameaça, né? E eu falei assim: eu vou começar a dançar isso aí, ó, break. Minha vida vai ser essa aí, entendeu? Eu vou parar tudo que eu faço e começar essa nova vida, essa cultura. Eu amei essa cultura, né? Você falou que começou de 93 para 94? Isso. Você tinha quantos anos na época? Rapaz, estava quase 18. Quase 18? Você tá com quantos anos agora? 46. Faz muito tempo, hein? Muito tempo, né? Então, eu abracei a cultura, né? Através do Rhymes, ele me explicou, né? Me ensinou o que era hip hop, né? Que na época era 4 elementos, hoje são 5. O quinto é o conhecimento, né? E os 4 elementos, o break, o grafite, o DJ, o rap, né? Então, ele me ensinou também a fazer ritmos e poesia, que era as letras de música, né? Aprendi um pouco. Eu aprendi a grafitar também, né? A parte de DJ, ele me ensinou um pouquinho também. E o break é a expressão corporal, né, do hip hop. Foi onde eu me encaixei melhor, sabe? E é isso. O hip hop, ele foi um resgate para mim. E o hip hop prega o quê, né? O não à violência, né? Não às drogas, não à bebida, não ao cigarro, o não a coisas erradas. Isso aí. Só pra reforçar aí, ó, os 4 pilares aí do hip hop, né? MCing, DJing, grafite, break, né? Tem pra todo mundo, né, cara? Abrange aí todo mundo, cara. É bem complexo, né? E a gente, se for parar pra pensar, o cara que gosta de fazer um desenho, né? O cara que gosta de pichar, fazer um trabalho aí na parede, né? O cara também tá inserido no break, no hip hop, né? No hip hop, na verdade, né? Sim, o grafite, ele é a arte mais antiga que existe, se você parar para pensar,
Porque desde a época dos egípcios já se fazia grafite em parede. Então a arte mais antiga que existe é o grafite. E essa. Teve até um termo aí dos caras antigamente. Os caras, né? Se bem que o preconceito, ele é. Desde a época que existe o ser humano, existe o preconceito, né? Principalmente sobre o grafite, né? O pessoal não gostava, os meninos pichavam, né? Grafitavam. A gente reclama quando vê, né? Qual que é a sua opinião sobre essa abordagem das pessoas sobre o grafite? Bom, a pessoa que faz grafite, ela expressa o que tem dentro da mente. Então ela tem que expressar coisas boas, né? E tem gente que tem alguma mente meia, né, perturbada, maliciosa, tipo assim. Mas o grafite, né, eu acredito o seguinte, que a pessoa tem que expressar ali, se ele tá na cultura hip hop, ele vai expressar ali, ó, uma lata de spray, né, um desenho bem detalhado, um boné, que foi isso que eu aprendi a fazer quando comecei a desenhar. Um tênis, um boné, uma camisa, depois uma figura meio distorcida, sabe? Ou um nariz maior, uma mão menor, sabe? Segurando um objeto. Então seria tipo um desenho expressando um acontecimento também, né? Por exemplo, futebol. Então a pessoa faz uma caricatura, um desenho, né? Um boneco jogando bola, né? A bola explodindo, né? Então é a expressão que está na mente e ele joga na parede ou no papel ou em outro lugar, numa faixa, né? Ele vai escolher aonde ele vai grafitar. Uma arte da mesma forma que o hip hop. Sim, o grafite é a arte mais antiga que existe, né? Do hip hop. Ô Anderson, fala pra gente sobre as roupas. Hoje em dia, né, o pessoal usa a roupa aí, né, da galera, da arte, né, do hip hop, mas não sabe nem o significado do porquê que é que a pessoa usa a camisetona, largona, não sabe o que significa calça, né, às vezes camisa. E gera um preconceito, né, mano? Falando de preconceito, né? Gera um preconceito, porque o cara passa lá, não sabe nem o que tá por trás daquilo ali e usa porque às vezes se identifica, acha bonito, às vezes também nem participa do movimento, né? E né, não que seja errado usar, né? Cada um se sente à vontade de usar, mas vamos entender história, porque também tem uma história, né? Sim. Explica pra gente. Bom, primeiro, vou falar sobre o ser humano. O ser humano, tudo que é novidade, ele tem medo. Começa assim. Ele se espanta, ele recua. Então ele tem medo. Então, baseado no que você está falando sobre as roupas, é o seguinte. Em meados de 70 para 80, dos anos 80, o break iniciou nas grandes guetos norte-americanos. E de lá para chegar para cá era uma novidade. Só chegou em meados de 90, né? Então o que acontece? O que é novidade, as pessoas ficam meio com medo. Então, o que é mais fácil? Eu recuar, eu não sei o que é e o que pode acontecer de mal comigo. Então, existia esses vestimentos, que era mais largo. Para quê? Para poder fazer os movimentos, porque os movimentos exigem elasticidade do corpo, contorcionismo, né? Então, não é qualquer roupa que vai adequar o tipo de movimento que você vai fazer. Por isso as roupas eram mais largas, né? Então, é mais ou menos isso. Eu lembro quando eu comecei a ver os meninos dançar, os meninos contam uma história sobre as roupas também. Massa, nossa, eu achei muito massa. E eu levo pra mim até hoje, cara, essa história. Eles falavam que antigamente, lá, né, nessa época aí, 70, 80, o pessoal dos Estados Unidos lá, né, pobre, muito pobre, né? E as roupas eram herdadas do irmão mais velho. E aí, o moleque não tinha, às vezes, roupa, não tinha. E pegava e herdava essa roupa aí e ficava larga, ele usava. E veio junto com a cultura, né? Mas é massa, massa. A cultura, ela tem um pouquinho de preconceito até hoje, nos dias atuais. Existe, certo? Mas
houve um avanço. Inclusive agora tem, né, nas Olimpíadas, mas ainda tem um pouquinho de, né, preconceito. Por quê? Porque é coisa de pobre, não é coisa de rico, vamos dizer assim. Essa é a verdade, nua e crua, né? Mas a cultura em si é para resgatar o ser humano, entendeu? Então a gente tem que ter bons olhos para a cultura hip hop, porque ela veio para ajudar. Porque ao invés da criança estar fazendo uma coisa errada na rua, ela está ali lapidando, aprendendo, tendo conhecimento de fazer um grafite, de ser um bom DJ, que hoje já é profissão, né? Ser um bom dançarino de break, né? No caso, agora já pode ir até para as Olimpíadas, né? Então pode ser um grande MC, ele pode conseguir gravar aí o seu CD e tá ganhando dinheiro com isso. Então, tem esse preconceito, mas ele lá vai diminuindo a cada dia mais. Por quê? Porque a sociedade começa a entender melhor o significado do hip hop, que é o resgate. Ó, fizeram uma pergunta pro senhor. Seres Espirituais perguntou: já aconteceu com ele algum preconceito relacionado ao estilo de vestimenta? Sim, bastante. Demais? Demais. Conta aí, conta um Como relato foi? aí. Ó, eu estava na praça fazendo o exercício, né? Eu estava treinando um movimento com a roupa mais larga, uma camisa mais larga, mais solta, né? E o pessoal passou e ficou olhando, né? E aí eu fiz um movimento, é um movimento de giro, né? Que é um chutado parafuso. E quando eu caí em pé, eu olhei pro pessoal assim, olhei assim, que a gente fica meio zonzo, né? Olhei assim, o pessoal saiu correndo, achou que aquilo era de outro mundo e achou que aquilo poderia ofender a eles e de alguma forma, certo? Então o pessoal, além de assustar, teve esse afastamento, certo? Então eu acredito assim que hoje, como já tem capoeirista que faz o mesmo movimento, hoje a vestimenta já é diferente, então o pessoal já consegue ver com bons olhos. Mas naquela época houve essa situação do pessoal até correr quando viu fazendo chutado parafuso. Um preconceito sem necessidade, né? Sem necessidade. O ser humano não tem costume de ver, não acha que é algo normal. Sim. Da mesma forma, a roupa é um modo de se vestir, né? Por exemplo, roupa larga, tênis maior, boné virado pra trás, eu acho mais bonito do que um estilo normal, com a calça apertada. Outras pessoas não têm o mesmo costume de usar esse tipo de roupa, quando vê não se adequa. Mas quando vê bastante pessoas usando, passa a querer usar também. Vira moda. Exatamente. A cultura hip hop, no começo, teve muitos iniciantes que a gente falava em balista. Por quê? Porque eles começavam, mas logo eles paravam. Daí 1 ano, 6 meses, porque eles eram mais assim, modista, sabe? Eles não levavam a cultura de coração. Só fazia por fazer. Fazia por fazer porque via os outros fazendo. Exatamente. Agora, aqueles que faziam a parte social, que é ajudar, instruir, né, e resgatar as crianças da rua para estar ensinando, né, que também o break é um esporte, né? Então, o break me ajudou muito nessa parte. Então, essa parte social, ela tem que ser vista com bons olhos, né? E é isso. O senhor falou que sofreu preconceito por conta das vestimentas de roupa. Sim. Na idade que o senhor tá agora, o senhor ainda dança, né? Dá uns brutal que a gente sabe que o senhor faz. O senhor já sofreu preconceito por conta da sua idade de estar fazendo o que faz? Não, hoje é diferente. Hoje as pessoas olham Admira. para mim e falam assim: como você consegue fazer isso na idade que você tá? Admira. E outra coisa, muitas pessoas que têm a mesma idade e não partiram para o esporte, até amigos meus mesmo, alguns já morreram, outros estão doentes, porque o esporte é saúde. E quem não pratica esporte não tem saúde, entendeu? Então tem muita gente que olha pra gente e não sabe o que a gente sabe fazer. E quando a gente faz, eles assustam. Por quê? Porque você tem uma certa idade, já tá de cabelo branco na cabeça e consegue fazer tudo isso. Então é uma coisa admirável hoje,
Hoje é diferente. As pessoas têm bons olhos, né? E não igual era discriminado. E o vestimento mudou, né? Porque é mais comum de se ver, né? É mais comum. A gente não coloca mais aquelas roupas de antigamente. Agora mudou. Agora você pode fazer com a vestimenta, uma bermuda, uma camisa, né? É mesmo pela tecnologia do tecido, né? Isso. Melhorou muito, né? As roupas. Ô Mouse, vamos falar agora sobre o hip hop na escola. Quando eu estudava, acompanhava direto, né? Às vezes tinha apresentação, a professora, tá, hoje a gente vamos fazer uma apresentação, eu quero que vocês ensaiam qualquer coisa, vamos fazer uma dança. Aí, né, sempre tinha o grupinho lá da galera, não, vamos montar um hip hop, vamos fazer um hip hop aqui. Como você acha que seria importante, né? Hoje em dia tem uma lei já, né, um projeto que já é praticamente obrigatório ter capoeira, né, nas escolas. Porém, estão exigindo, né, que seja formado, que seja licenciado em educação física e tal, né? E acredito que seja também o mesmo pega da capoeira, né? Porque geralmente o cara que é formado em educação física, ele não é formado em capoeira, não. E geralmente o cara que é formado em educação física, ele não dança break, ele não dança hip hop. E qual que é a sua opinião sobre isso aí? O que você pensa? Então, é assim, essa parte da escola e a parte da educação física, eu vejo assim, é mais para atividades tipo ginástica olímpica, né? E outros esportes. Já a cultura, né? A cultura já fala, é uma coisa que você acredita que pode ajudar alguma sociedade, uma parte dela ou ela toda. Então não é uma coisa acadêmica, é uma coisa que se aprende na rua, igual eu aprendi, entendeu? Não é uma coisa que você aprende na escola. Porém, né, até quando a gente vai ensinar os meninos, a gente tem que incentivar a criança a continuar na escola, tem que incentivar a educação, tudo isso. Isso é básico, né? Igual a educação em casa. Mas o break, né? Ele é ensinado, foi ensinado para mim na rua. Não foi na escola. Na escola não tinha. E hoje eu acredito o seguinte, que o break deve existir sim, deve ter na escola também. Por quê? Porque o break é um esporte e é saúde. E nós precisamos ter saúde, né? Então não é uma dança química. Porque derivado do break, É isso aí. Ó, vamos falar um pouco. Eu acredito. Você conseguiu acompanhar o break lá nas Olimpíadas? Qual é a sua opinião sobre o break nas Olimpíadas? olha, eu vou voltar um pouquinho a história. Capitão? Som. Eu vou voltar um pouquinho na história. O break tem suas derivações, que é a parte da dança, que é o estilo, né? A parte de power moves, que é os movimentos de giro, né? E tem a parte acrobática, que seria os saltos, certo? Então, cada parte juntando ao todo forma-se o break dance, né? O street dance, igual eu falei agora há pouco, é uma dança mais acadêmica, mas tem mais jazz do que propriamente o street dance, né?
E isso é feito em academia. Já o break não, é na rua, aprende na rua. O break, ele, na verdade, ele é fazer acontecer o impossível, entendeu? Aquilo que você acha que não pode ser executado, fazer surgir isso, né? Por isso existe os movimentos de power move, que é mais movimento de giro e é muito difícil. A dificuldade é imensa. Então, tem b-boys e big girls, né? B-boys são os meninos, big girls as meninas. E eles dão preferência o que é mais fácil para o corpo deles. Cada pessoa adapta a um estilo, né? Eu fui mais power move, porque eu admirava os movimentos de giro. Power move é os movimentos de giro. Isso. E acrobático, que seria o salto. Mas não pode perder a essência da dança, que é o style, né? Que seria top rock, footwork e assim por diante. E também o popping. O popping é a expressão facial e corporal dançando uma música com o corpo tipo robótico, ou onda lisas, né? Ou egípcio, que existe vários estilos, né? O pop é fazer as ondinhas, né? Antigamente falava-se só Blake, mas como incluiu o power move, saltos acrobáticos, né? O style, tudo num só, trocou o L pelo R e aí ficou break. Então é isso. Vamos falar aí agora. Movimentação, hein? Fala aí, qual que é o movimento que você acha mais complicado, que demorou mais tempo pra você aprender? De power move ou saltos? Em geral. Olha, o movimento mais difícil é o louco, que é o 360 ou a Air Tracks. Como é que funciona? É o salto com as mãos. E você dá uma pirueta no ar e pega com as mãos de volta. De cabeça para baixo. Se eu fizer isso, eu quebro o pescoço. Pois é. É praticamente o cara fazer um rodopio pulando de uma mão pra outra, de costa. E haja ombro, porque o ombro dói. E força, né? E força e velocidade no corte das pernas. E os movimentos básicos, qual você acha mais fácil? Assim, vamos supor, se o Gabriel pegar e falar assim, eu vou treinar break, agora eu quero aprender qual que é o movimento mais fácil. A primeira coisa que ele tem que aprender é top rock, footwork e depois o freeze. E depois no power move você vai aprender o eixo, segurar o eixo. Que é segurar aqui e abrir a perna sem tocar no chão com a mão perto do rosto. Sem o eixo você não faz nenhum movimento de power move. Certo? E salto é o palhacinho, o gato, né? Para trás com as mãos. Esse é o primeiro. Eu tinha um sonho na vida. Quando eu era criança, eu via aquele Spectreman, aquele do tipo Japão lá, né? tipo Sei. Power Hand. Eu sei como hoje, é que tem um negócio. Isso, e um medalhão aqui. Ele fez um palhacinho, um gato para trás. Eu falei, eu quero aprender isso. Eu fui ver isso quase com 18 anos no break. E quando eu iniciei, fui treinar. Eu queria só esse salto. Hoje tem mais de 100 saltos, um diferente do outro. Você faz quase tudo. Então é um ciclo vicioso. Você não consegue fazer aprender um e ficar naquele. Porque a mente é evolutiva. Ela sempre pede mais. E qual que é o cheguei. movimento que você mais gosta, em geral? Em geral, que eu acho mais bonito em salto, eu acho o C3, que é o Morse. E em Power Move, que eu acho mais bonito, é o giro de mão, que é o Nide Nide. Explica aí qual que é o C3 aí pra galera aí. C3 é Só pra ter noção. C3 é o chute do calcanhar para as costas, entregando a coluna. Nossa senhora. Chega a dar um nó no cérebro. Acho que é brincadeira, não é fácil não. E é o que eu mais gosto. E eu só vejo quando eu filmo, né? Então, a gente filma direto para estar podendo melhorar cada vez mais esse salto. É o mais complexo. E demorou pra você aprender? Eu tive que treinar das 11h40, depois da escola, até as 3 horas da manhã. Nossa 3 dias. 3 dias no Areião.
Eu comi muita areia. E vamos falar aí. Quem que é a pessoa que te inspira? Olha, nessa caminhada eu tive o Rhymes que me inspirou, né? Desde o início do hip hop. Eu tive o Luciano Nicásio, que era o Dentinho, mais conhecido aqui em Uberaba. O Dentinho, que já falecido, né? E ele era um dos melhores power move do Triângulo Mineiro, né? E depois conheci o Alex de Conceição das Alagoas, né? Que também me inspirou Dança muito, dança muito, E capoeira faz salta também? muito, Ou só salta, dança? ele dança, salta muito também, o Alex de Conceição das Alagoas. E é isso, esses três que me inspirou muito. E vamos mudar. Vamos falar agora do Anderson. Quem que é o Anderson? Fala aí, qual que é a sua filosofia de vida? Que você... Conta a sua história aí pra nós aí. O que você faz? Vou começar lá bem no iniciozinho. O Anderson era um menino tímido, né? Criado com vó para atravessar a rua só de mão dada. Tinha vergonha de tudo. Então, com a dança, foi desinibindo um pouco, né? E o Anderson é de uma criança, acho que sou criança até hoje, né? Porque eu gosto de fazer brincadeiras, né? Mas assim, o Anderson também foi soldador, né? Serralheiro, faz parte elétrica de casa e um pouco de encanamento, né? Como pessoa, eu me acho calmo, eu me acho muito tranquilo, né? E gosto de ajudar, né? No entanto, eu sou do espiritismo, né? E faço caridade, né? No Francisco de Assis, né? E Mesa Branca. Então, assim, eu sou isso. Eu gosto mais de fortalecer a fé e atividade física não pode faltar, hora nenhuma. Então, eu viso muito a saúde. Ô Anderson, você falou no começo lá que você praticava luta. Qual que era a luta que você... Então, qual eu modalidade? com 8 anos de idade, eu comecei a fazer judô. Aí eu fiz até os 10, né? Depois eu fiz karatê, né? Aí eu fiz mais um ano, depois eu fiz taekwondo, né? Fiz 6 meses, não gostei muito. Aí eu fiz kung fu, e assim eu fiquei no kung fu até os 18, que foi a arte que me fez ter mais responsabilidade com as coisas e me fez parar para pensar, e onde me ajudou assim ter mudança também na minha vida, entendeu? Porque seria o Kung Fu é a arte de estudar o oponente e estudar a si mesmo. Então foi onde que eu comecei a me estudar e me modificar, que após os 18 eu mudei totalmente de como eu era, junto com o break. Você falou também, Anderson, que das brigas, né? Você era agitado quando você era mais novo? Como que é? O Olha, Anderson de antigamente? Eu não sei o que eu tinha, mas eu era muito atentado. Eu era custoso. E eu sempre fui menor que todo mundo. Então você olha numa pessoa menor, você não dá nada por ela. Esse era bom de briga. Eu não tinha limite. Eu não tinha limite. Então eu não tinha medo. Entendeu? Então, tipo assim, onde eu cheguei no salto e no power move, você tem uma visão para trás como que eu era em luta. Porque eu me dedicava, eu era daquele que dedicava. Na hora dos exercícios, pedia para fazer 50 abdominal, eu queria fazer 100. Então tudo eu queria fazer a mais. Tinha uma corda assim, ó, pra gente subir, e tinha que usar os pés, eu usava só as mãos. Subia lá em cima, até lá em cima, depois eu descia, só com as mãos. E você é daqui de Uberaba mesmo? Você nasceu aqui? Sim, nascido e criado aqui. Mas já viajei bastante. Mais de 150 cidades com o break e o hip hop. E se você pudesse mudar alguma coisa?
Olha, se eu pudesse mudar, eu mudaria o quê? A minha infância, ter conhecido a cultura hip hop, o break em si, né? E também grafite, né? E a parte de DJ, né? Que MC eu não fiz muita parte, mas eu sei escrever música também. Faz Vamos. música também? Eu sei escrever. Você grava também? Eu nunca gravei. Eu escrevo em papel, tem em papel letra de música. Tem Mas uma nunca pergunta? cantei. Tem uma pergunta aí na. Tá perguntando aqui, ó. Como que você se mantém motivado e atualizado na sua área? Né? Break, no hip hop. O que te motiva? O que tá te motivando até hoje pra você não ter desistido? Né? Porque a gente sabe que eu vou te falar, a gente machuca. Sim, É as quedas, os tombos, torção sim. e Dor, a dor, né? coluna, Anti-inflamatório, muito remédio, anti-inflamatório. O que me motiva é o seguinte, não tem 2 anos, tem quase 2 anos, eu fiz uma cirurgia de risco, quase morri, quase fui embora, né? E foi dito pra mim, né, a psicóloga, que eu deveria fortalecer a fé e voltar a fazer atividade física, porque porém eu trabalhava em 2 serviços. Eu era vigia, 12/36, e no outro dia eu era serralheiro, né? E eu trabalhava à noite, então eu tava trabalhando demais e esquecendo de mim. E qual foi a pior lesão que você já teve? Pior lesão? Pior lesão que você já teve? Olha, torção teve várias, mas lesão, eu vejo assim, eu tenho tendinite nos 2 ombros, né? Muito movimento repetitivo. Mas eu não sei se é por causa do break, porque eu sempre trabalhei no serviço pesado, Uhum. entendeu? Desde pequeno eu fui servente. Depois eu fui ajudante de carpinteiro. Então, fazia telhado, né? E sempre eu queria dar o meu melhor, né? Era carregar as madeiras mais pesadas lá pra cima. Quando era servente eu queria pegar com a pá, com uma mão só. Então sempre eu fui esforçado no trabalho, né? Então eu acho que somando os 2, porque os exercícios do break mais o trabalho esforçou muito as tendinites dos ombros. Já chegou a quebrar alguma coisa? Nunca quebrei nada. Quebrou. Nunca, Graças a Deus. Eu lembro. Mas já caí de cabeça, de costa, de Já ficou tudo com o quanto é- pescoço duro uma Já- semana. Já escureci as vistas, batendo na nuca, mas tô aí. Quebrar não. Qual que foi o melhor conselho que você recebeu durante a sua carreira? No hip hop. No break, né? Isso. Então, primeiro é o seguinte. O break é resgate. Então, o Dentim, que é o Luciano Nicásio, que já falecido em 2002, né? Foi quando eu registrei minha menina, né? Ele falou pra mim uma coisa muito importante, que é saber chegar e saber sair de qualquer lugar. Ser humilde, né? E humilde. E outra coisa, porque ele era muito humilde e tinha uma cultura grandiosa. E outra coisa que ele me falou também era o seguinte: se você recebeu uma coisa de graça, repassa de graça. Então eu nunca cobrei para ensinar break. Foram essas 2 coisas que me fez ser a pessoa no break hoje. E se você pudesse deixar um conselho hoje, o Anderson, né? Tá aí já quase 30 anos no break, no movimento, no salto. Qual que seria o conselho que você deixaria para quem tá começando? No primeiro dia, chegasse lá, estivesse vendo você treinar lá, o que você falaria para essa criança, para essa pessoa aí? Façamos tudo com entusiasmo. Dê de coração o seu melhor. Faça tudo com entusiasmo, de coração. Porque sem o coração não adianta. Então você tem que fazer de coração tudo que você faz. Tirando o Anderson de fora, de onde veio o apelido de Super Mouse? Quem apelidou? Super Mouse é o seguinte. O Dentinho, Tava se contendo. Luciano Queria muito Nicásio, saber, velho. o Dentinho, o Luciano Nicásio, já falecido, nós tínhamos uma amizade muito grande. Ele era de dentro de casa. Certo.
certo? Ele foi padrinho da minha menina. Então, a gente viajava muito e tinha os racha de break, de salto, né, de power move. Quando era power move, ele entrava e destruía. Ele era fera, porque ele dedicava 8 horas diárias, sabe? Eu dedicava o tempo que eu tinha. Depois eu passei a dedicar 6 horas, mas aí tinha que treinar de madrugada, né? Uhum. Então, o Dentinho foi minha inspiração. E eu vejo assim, ó, o break, ele me ajudou tanto na parte psicológica quanto a parte física, né? Então, eu acredito que aquele iniciante de hoje, ele tem que dedicar de coração tudo que faz, né? Mas o break, ele requer um pouco mais do que isso. Ele requer, assim, Compromisso. uma garra, uma certa garra. Só continua quem gosta, né? E só permanece aquele que, como se diz o Dentinho, quem é raçudo. Ou seja, quem pega com raça mesmo. Pra praticar. Porque se for para dançar por dançar, você vai iniciar, vai ter aquelas dores. No outro dia você vai falar, eu não volto lá mais, porque dói muito. Fala aí, ó, o racha, né, pra quem não sabe aí, O racha. é uma gíria, né, Uhum. que a gente usa pra poder disputar, né, um com o outro. É Sim. uma disputa que acontece ali, quem faz ali o melhor movimento, a melhor quantidade de movimento, o volume de movimento, né, e eu também, é o que mantém o negócio vivo, porque na hora que o cara entra lá no negócio, Vamos ver quem é melhor. aí o cara faz um movimento lá, o outro, esse é pra você, e aponta o dedo lá pro cara lá, e é a hora que o cara É a se- motivação. igual. Motivação. Voltando à pergunta dele que eu pulei, o Dentinho, ele era mais raçudo, então ele chegava e explodia, jogava todos os movimentos que tinha. É flare pros dois lados, é moinho pros dois lados, giro de cabeça pros dois lados, tudo na ponta do pé, se esforçava bastante e o povo assustava com aquilo. Então nos rachas ele chegava e já estourava, aí todo mundo sentava, porque quem que vai nele? Ninguém. Aí eu ia lá e fazia uma dancinha meio um style. Aí eles vinham doidos em cima de mim. Mas aí eu fazia o style e saía pro salto. Salto. Aí, Chamava atenção. aí eles ficavam assim, entendeu? Pô, mas, entendeu? Então, o salto me ajudou muito nessa parte. E tudo que o Dentinho ia e fazia, né? E depois os oponentes ia e fazia, eu ficava assim, Dentinho, faz isso, 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 que vai combater o que ele fez isso, isso, isso. Aí ele falou assim, peraí, você tá me fazendo a receita. Sim, eu faço a receita porque eu estudei, né? Então eu fico estudando o oponente, né? Eu mexi com luta, né? Eu estudo o oponente para depois eu mostrar para ele o que tem a mais. Uhum. Eu falei, sabe o que nós vamos fazer da agora para frente? O cara vai entrar, vai fazer os movimentos primeiro, eu não vou entrar e depois você vai me falar o que eu faço. E assim foi. Aí ele falou assim, você tá fazendo a mesma coisa que um rato. O rato é esperto demais. Ele estuda o que ele vai fazer, o salto que ele vai fazer, e até ele chegar no ponto que ele quer. E depois ele sair com o prêmio. Em inglês é mouse. E ele sair com o prêmio. Né? E eu era muito bom nisso. Aí eu falei assim, você parece um rato. Não, pera aí. É o Super Mouse. Você vai ser o Super Mouse do break. Super rato. Por quê? Porque eu estudava o movimento pra ele. Pra depois ele entrar e fazer flare, moinho, giro de mão, pronto. Faz só isso. Aí o cara ia entrar e fazia flare, giro de mão, moinho, giro de cabeça. Dentinho, agora você faz flare, moinho, giro de mão, giro de cabeça, cata o flare e manda o louco. Aí o cara senta. Porque se deixasse, o Dentinho já saía atacando louco de uma vez. Aí ninguém vai dançar. Ninguém brincava. Ninguém brincava. Eu não deixava ninguém brincar. O cara era bom demais. E eu já ficava assim, eu falava, não, Dentinho, vai mais devagar. Brincar Deixa eles brincar também. um pouquinho. Faz isso. No salto eu faço isso. Você já participou de muito racha? Olha, 150 cidades. Então foi por aí, 150 a 200 rachas. Ixi. E racha complicado. Porque racha não só o salto, mas você tem que jogar uma criatividade em cima. Dava muito mortal? Porque salto com os olhos fechados, tampado, pros dois lados, de giro, tirando o tênis, a camisa.
E assim por diante. Peraí, você dava mortal tirando a camisa? Também. Tirando tênis? Tênis. Você nem é humano não, meu filho. E tudo pros Não. dois lados. Mano, Tudo com as duas pernas e pros dois lados. agachado. Já vi Agachado, que tudo que você faz pensar. mortal agachado. Eu já vi. Mas é o treino. Você vira muito rápido mortal agachado. É estranho de se ver. Então, o salto agachado, o segredo é a trazida dos dois joelhos no peito. É o Levar único os joelhos no segredo. peito. Não é Pra força. rodar. É trazer os dois, ter força para trazer os joelhos no peito. Só isso. Ele não faz tanta força. E você acha dos dublês? Já viu aqueles filmes lá que os caras treinam break, né, velho? Pra poder fazer os negócios lá, né? Os caras estudam, né? Os caras têm que estudar. Tem uns filmes aí massa aí que os caras, né, usam aí os dublês pra poder a movimentação, né, do break, do hip hop. Sim. Eu creio que não só o break, mas em qualquer outra área, se você der o 100% ou 90%, 98% de si, você vai ter um bom resultado. Então eu acredito que esse pessoal que é dublê, né, dão quase a vida deles por aquilo, sabe? E mesmo sabendo que correm risco. E o break é correr risco. Porque se você cair em cima de um braço, de uma perna, de um dedo que ficar para trás, você pode machucar. Então isso que é interessante. As pessoas dão 98% a 100% de si em tudo que faz. É isso que leva a quase perfeição do movimento. Como é que você descobriu que dava conta de fazer mortal agachado? Olha, não é que eu descobri. Eu fui treinando o meu corpo para isso. Mas você viu alguém fazendo? Exatamente. Em 98 tem uma fita do Racha de Goiânia versus São Paulo. Uma cidade não, 4 cidades, Uberlândia, tinha Franca, tinha Ribeirão e Goiânia versus São Paulo, sabe? E o que aconteceu? Eram 4 de São Paulo, rachou todo mundo. E lá tinha o Anselmo, o mestre do salto mortal. E o cara era o bicho no Power Move também. Esse racha é o mais conhecido em todo o break do Brasil inteiro. Porque tava o Careca, o Dedé, o Anselmo e o Biratã. Então, eles levaram o prêmio. Rachou todo mundo. E qual que você acha o racha que mais te motivou? Que você chegou lá assim, falou assim, esse eu preciso dar a vida. Qual que você acha que foi mais top, mais danado, como falar fudido? Teve um racha em Franca, né? E Dentinho e eu, a gente foi e tinha lá o Rato. O Rato. Um rapaz de lá tinha o apelido de Rato. E ele fazia os esquadros, que é parar só nas paradas de mão, sem pôr os pés no chão e trocar de mão. Sim. Depois ele passava pra frente, subia as pernas, descia e segurava só nos braços. Eu fiz tudo o que ele fez, né? Aí no final eu tinha que lançar uma criatividade. Aí eu joguei, empurrei os braços, bati os pés e puxei o parafuso. Ele fez a mesma coisa, só que ele caiu com um pé. Esse, um pé. Aí pra mim ganhar dele, eu tive que fazer o chutado parafuso pros dois lados com o olho tampado, senão não ganhava. Ele só tinha, Saiu bom? ele tinha pros dois lados, mas ele não tinha com o olho tampado. Ele não Saiu fazia. Ganha Hã? quem é mais Saiu bom, criativo. você Aí eu ganhei por causa disso. Porque eu lancei uma criatividade em cima. Há um tempo atrás, quando eu fui no Semé Uberaba pra treinar salto mortal de capoeira com ele, o senhor tava lá. Eu lembro que o senhor foi dar um mortal de costas no trampolim e eu perguntei pro senhor e você não me respondeu com palavras, você me respondeu com gestos. Sim. Por que dessa forma? Porque eu também danço popping. O popping é a expressão corporal mais mímica no break. Certo. Você não fala, você faz Gesticula. mímica, gesticula. E às vezes, por exemplo, o Jean pode te ensinar de uma forma. E eu tenho um segredo que é diferente do dele, que me ajuda a ensinar os outros. E então o meu segredo é diferente do dele, e às vezes eu posso falar também o meu segredo, e você já treina com ele, você pode confundir. Mas se eu fizer uma mímica,
vai forçar o seu cérebro a me entender. E a hora que você me entender, o que falta naquele salto é onde você vai ter o êxito, que você vai aprender. Entendeu? Porque o Entendi. foco é aonde se faz a força. E não a força em si no corpo inteiro. Tem o lugar É o que certo deve ser feito com o Isso. corpo. Tem a força no lugar certo que você tem que fazer para poder você ter êxito, conseguir o Entendi, salto. entendi. Não é todo o corpo que faz força. Tem o lugar, o segredinho, a cereja do bolo. Certo, entendi. Isso aí. Até o momento não. Ó, vamos dar uma moralzinha lá no canal lá, vamos seguir a gente lá no Instagram. JGM Mindset, né? Tá lá no Instagram lá, nossa Se arroba lá. assistindo aí também puder compartilhar a live, ajuda bastante. Compartilha aí, manda pra galera aí. Até agora aí a gente tem 3.6k de curtida, né? Rapaz, 3.600 curtidas já, hein? Nossa, Muito legal. Hã? Muito legal a participação aí massa, hein? do pessoal. Isso aí. Quem tiver dúvida, tamo aí. Quem tiver dúvida, deixa aí sua O pergunta aí. hip hop e a capoeira tem ligação? Tem ligação, Salto mortal. tem ligação, porque é a cultura. Cultura é aquilo que a gente acredita que possa salvar o próximo. Então a cultura é o lado social, de resgatar, de ajudar uma comunidade ou o próximo. Tava assistindo um vídeo no Instagram de um racha de hip hop e breakdance. Aí entrou um rapaz com o cabelinho amarrado, ele tava dançando hip hop, breakdance, né? Colocou a cabeça no chão, rodou assim. Aí de repente ele começou a gingar, começou a jogar capoeira. E misturou os dois ao mesmo tempo, ficou muito massa. Não tem problema. A diversidade faz parte de um contexto para ficar melhor ainda, mais recheado o sanduíche. Ficou uma parada muito legal. Sim, muito bom. O skate também tá interagindo, o skatista, né? O pessoal do skate, com o hip hop também. Eu já reparei que o estilo de roupa é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo das antigas. Uhum. Porém, o break deu uma evoluídazinha, né, na questão do material da roupa. Certo. Voltando lá nas Olimpíadas lá. Rapaz, a moça do Canadá, né? Quer ver? Ela tirou nota 0, velho. Acredita? Nota 0. Tem uma galera aí falando que foi proposital. Acho que você deve ter visto alguns vídeos dela lá, a performance dela lá. O que você acha? O que você... Ó, eu te digo o seguinte. Eu disse que tem o style, tem o popping, tem o locking, né? Que tudo faz parte do break, do hip hop. Tem o power move e tem saltos acrobáticos, né? Certo. Então, existe uma maioria que não se dedica tanto 100%, que eu disse. Então, é mais fácil dançar só style do que fazer power move, né? Uhum. E isso não é para todos, né? Por quê? Porque tem que se esforçar. Power move. O flare você tem que treinar ele sempre, né? O salto você tem que treinar sempre, senão você perde. Essa é a real. Você perde. Então, o que é mais fácil, para mim, eu vou treinar mais. Uhum. Então, o que acontece? Você pode ver que tem alguns jurados que classificam melhor o style do que o power move. Então, eles dão um voto para o style. Por quê? Porque é dança. Mas tem que ter o power move, porque sem o power move, né? O style sem power move não chama tanta atenção. Você pode dançar em cima da batida, você pode fazer um freeze em cima da batida, pode fazer o que for. Mas se você não tem um power move, um movimento de giro, não vai dar aquele brilho nos olhos, aquela chamativa. Mas existe sim esses jurados que dão mais valor só a style e não a power move. E, já dizendo, temos grandes nomes no power move, viu? Tanto em Goiânia quanto em São Paulo. Corrigindo aí, gente. Canadá não, viu? É da Austrália. Isso. Da Austrália. O senhor já teve uma coreografia fixa que você fez em alguma batalha de hip hop? Onde você preparou pra você
Ou o movimento que você movimento que você fez? Eu dei aula de street dance, né? Em academia também e em praças. Eu tive várias coreografias, né? Então a gente mesclava coreografia com o break e fica muito legal e chama muita atenção, porque você usa no street, você usa mais a mente, né? E o break você usa mais o corpo e dá o significado que você tem total compreendimento do seu corpo. Você se conhece muito bem. Vamos dizer assim, quase 98,9%. Então eu já misturei muito, né? Street, que é coreografia, com o break. Fala aí, o Super Mouse, o Anderson, né? Lá no Instagram, lá, o Anderson, segue lá, dá uma moralzinha lá, dá um apoio pra ele lá. O cara posta uns vídeos lá, brabo, hein? Essa semana aí o cara fez um duplo pra frente lá e ficou pra história. No outro dia tem certeza que ele comprou o Torcilax também. Nós vive à base de Torcilax. Já tomei no mesmo dia. E deixa eu te perguntar, Mauro. Você falou, né, que deu aula e tal. E essas aulas parou por quê? Qual foi o motivo? É assim, como e todo ser humano, o trabalho ele tem que estar em primeiro lugar e antes do lazer, certo? Então, primeiro a vida, né, claro, e a saúde, né? Depois o trabalho e depois o lazer. Então, houve época da gente ter assim uma certa dificuldade com o trabalho. Então, houve-se o quê? Mais dedicação ao trabalho. E então foi a época que a gente teve que parar 1 ano, às vezes 6 meses, às vezes 10 meses, para trabalhar mais, né? Então é isso, né? Tive que forçar mais o trabalho e dar uma afastadinha do esporte e da dança, que é o lazer e a cultura, mas logo sempre quando melhora as coisas, a gente volta. Lembrando aí também, ó, todo sábado, né? Lá no Semeia Boa Vista. Semeia Boa Vista. Semeia Boa Vista. 15 horas. 15 horas, né? Tá com a galerinha lá. Não, tem um espaço boa. lá disponível pra gente lá. Né? A gente treina de tudo lá. For moving. Equilíbrio. Salto mortal. Tudo. Subir no alambrado e de cima do alambrado. Né? Tem um menino lá que faz parkour também. Tem o parkour. Né? Tem também os meninos da capoeira. Da tá capoeira. Tudo lá e mistura tudo. Vai misturando. E cada momento um pouquinho lá, né? Tem também meninas, né? Também que treina. Menininha pequenininha lá já faz salto pra frente. Não coloca as mãos. Criança. Tô atrasado mesmo. Criança. Se eu for lá, eu te dar o show. já dá pra tirar um racha já, os dois já, né? Ixi. E o que você acha sobre... O que você me fala sobre o parkour? Parkour é muito legal. Eu acho muito bonito. Como não foi, assim, da minha época, quando eu parei com luta e logo eu comecei break, eu não conhecia parkour. Parkour é novo, né? Então eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa, mas a gente treina lá com o menino e ele dá umas dicas pra gente. Mas é legal, muito legal. Porém, um pouco arriscado, né? Certas coisas, eu vejo certas coisas que pular de um prédio pro outro eu já acho meio arriscado demais. Aí eu já não sei, eu não aconselho, principalmente pra criança, né? É meio perigoso. Tem uma ligação também muito grande, né? Pelo salto mortal, pela movimentação, né? Sim, porque esforça muito, né? Tem muito salto no parkour, né? Mas a diferença que diferencia, né, o parkour do break é o estilo, né? O style, a dança. O pessoal do break gosta daqueles movimentos mais ponta do pé, né, ponta da mão. E o parkour a gente observa que nem tanto, né? É mais encolhido as pernas. Essa parte de esticar a perna e dobrar, isso é mais do power move, que é uma exigência de fazer ponta de pé, né? Também chamado como on the on, né? Na dança bailarina,
nos bailarinos de street, né? E também de jazz. Mas é uma exigência que faz o movimento ficar mais bonito, né? Quando você estica o corpo. Quando você se quebra inteiro. Vamos dizer assim. E o que você acha do break no futuro? O break tá aí para resgatar, né? E no futuro eu vejo assim, as crianças que começarem agora, como eu comecei tarde, elas vão ter um desenvolvimento muito melhor do que a gente que é da old school, que é a escola antiga. Então eles vão ter muito mais movimento, vão ter mais êxito, movimento muito mais bonito do que a gente que começou mais tarde, né? Porque quando eu fui conhecer break, já estava com os 18, o corpo já não era mais o mesmo, né? Então teve algumas limitações, porém a gente chegou onde chegou. Mas se começar quando criança, né, new school, começar agora, eles vão fazer movimento que as pessoas vão duvidar. Porque existe já um menino que faz 100 voltas no giro de mão já. 100 voltas no giro de mão. E põe a mão no chão, uma sobre a outra também. E gira. Já tem o que faz 100 voltas. A capoeira chama peão de mão, né? Agora você imagina. O máximo que eu cheguei foi 3,5. Aí o cara tá fazendo 100 voltas. Fiz 1,5 e caí de costa. Quem era o campeão era o Cico, da Itália, né? Fazia 27 voltas. Aí, como se diz, ele já tá de idade agora, né? Uma idade mais alta. Um menino começou a treinar, tá fazendo 99 voltas. 99,9. Porque é a hora que cai, né? Aí completa-se a 100 voltas. Não, tá lá. É isso aí. Ó, segue nós aí, manda as perguntas aí, vai dando sua opinião aí, vai falando o que você tá achando da live aí, né? Manda os presentes. Os presentes faz falta, né? Presente ajuda no final do mês, né? Na hora de somar lá, de fechar lá. Ô, Mouse, e a música que mais te inspira? A batida? Tem uma música que você mais gosta? Sim, chama Planet Patrol. Planet Patrol. Isso. Depois o DJ vai providenciar essa batida aí pra galera ouvir. Planet Patrol. E também tem os Miami, né? De Stevie B, né? Tony Garcia também estimula muito. Porque a gente dança e tem que ter o estímulo. O estímulo é a música. E a música tocou, você faz o movimento. Se a música é forte, você sente a vibração forte, você faz um movimento mais forte. E tem alguma música no nosso idioma brasileiro que você gosta? Mas porque veio dos Estados Unidos, gringos, né? Mais dos gringos. Sei. Teve algum movimento que eu já criei? Seu. Movimento não, mas criatividade teve várias, né? Que é tirar o tênis, que é arrancar a camisa, que é fazer com os olhos fechados, essas coisas. Mas meu propriamente não, porque geralmente a gente copia, né? Porque tem muita gente que tá além da gente, né? Tem muito cara fera por aí. Escondido, mas tem. E eles não gostam que filme. E eles não gostam de mostrar. Mas eles são fera. Tá tocando aí, ó. Mas tá ajeitando. Esse cara é desenrolado. Esse cara falar que existe alguma coisa no computador, se ele não arrumar é porque não existe. Produtor musical, editor de vídeo, DJ, música. Gracia DJ. Segue o cara lá no Instagram lá, contrata o cara lá pra fazer seu show lá, né? Festa de 15 anos, casamento, aniversário, debutante, tudo que o cara desenrola, o cara manja. O cara tem o som próprio, o cara leva o som, monta o som lá, né? Organiza sua festa, toca aí. O cara é desenrolado. Ó, sente a música ou a batida. Graça forte. Sim. Sim, porque são músicas antigas do hip hop,
assim como África Bambata e Grande Master Flash. São músicas muito fortes, que representa a cultura hip hop mesmo, entendeu? Grande Master Flash e África Bambata foram os que lançaram a sigla hip hop nos Estados Unidos. Segue aí, curte a gente aí, compartilha a live aí. Tá dando um salve. E é isso aí, tá ficando. Ó. E as perguntas, como é que tá? As perguntas, manda as perguntas pra gente. Hoje o povo tá mais acanhado, não tá mandando muita pergunta não. Manda aí pra gente aí, manda aí. Pergunta aí. Um salve aí, ó. Pra todo Ó, mundo eu tô que tá vendo o acompanhando. Baiano aí na live, hein? Tá chamado Baiano. Salve, Faz uma pergunta Baiano. aí. Fala com a gente aí, meu irmão. Manda sua pergunta aí. Fala aí o que você pensa do hip hop aí, do break. A gente não souber responder, a gente pesquisa no Google. Ó, nós fala, já viu aí que vou falar de break e hip hop, o cara é um dicionário, velho. O cara sabe tudo, hein? Muita coisa A ainda. teoria e a prática. Tem mais alguma coisa que você quer pensar aí? Algum pensamento, alguma ideia, opinião? Bom, o break é saúde. Então, o ser humano sem saúde ele não é nada, né? Porém, também sem fé ele não é nada. Então a gente tem que reforçar essas duas coisas, fé e saúde. E o break veio para fortalecer, né? Porque o break é a autossuperação em movimento, né? É você chegar ao ponto máximo com o seu corpo e fazer um movimento no qual às vezes pouquíssimas pessoas fazem e de maneira diferente ou criativa. É isso aí. Ó, vamos fazer o seguinte. Você vai olhar lá naquela câmera lá, Anderson, e vai deixar o seu recado do fundo do seu coração. Se você quiser falar e passar adiante, agora é sua oportunidade. Agora é o momento de você falar aí. Você fala sobre o break? O break, hip hop, cultura. Bom, como a gente tá no CEMEA lá, né, treinando, espero que todo mundo venha conhecer, né, esse trabalho, essa cultura, e vamos fortalecer, né, pessoal da capoeira, pessoal do parkour, vamos fortalecer, vamos todo mundo unir, né, no mesmo ideal, e a gente leva a música, né, para descontrair, e vamos fortalecer, vamos estar todo mundo junto, curtir junto, né, e a gente é assim, ó, um ensina o outro. Na dificuldade do outro, a gente entra e dá uma dica. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, melhor. Né? É isso aí. Ó, a gente vai ficando por aqui, né? Agradecendo todo mundo que compartilhou aí, todo mundo que tava online com a gente aí, que deixou suas perguntas aí, né? Que deixou seu like aí. Tamo junto. JGM Podcast, né? Mindset. E é isso aí. Vamos aproveitar aí, né? A gente ainda tem, né, os nossos espaços, ainda tem, querendo, mesmo sendo pouco, né, tendo pouca visibilidade, a gente ainda tem oportunidade ainda de sair com a caixinha de som na rua, treinar, né, na pracinha, treinar às vezes em algum espaço, fazer parceria aí com os amigos, ir pra um salão, pra uma quadra, né? E é isso aí. O hip hop é cultura, né? Break é vida. E tamo junto. E segue nós lá no Instagram lá. Tamo junto, é nóis. Deus. Até a próxima, hein?